para que a pessoa seja abençoada, para que um ser humano seja verdadeiramente abençoado, duas coisas são necessárias que aconteçam. Primeiro, é necessário que o coração seja aberto. A pessoa tem que abrir o coração. E a segunda coisa, o entendimento. E é interessante que uma coisa depende do homem. Só o homem pode abrir o seu coração. Deus não arromba o coração de ninguém, né? A palavra de Deus até diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então ao homem cabe abrir o coração, né? E a Deus cabe abrir o entendimento. Se Deus não abrir o entendimento da pessoa, não se processa bênçãos, não se processa conversão, não se processa milagres, não se processa alegria na vida da pessoa. Então, essas duas coisas acontecendo, então a bênção será realmente garantida na vida da pessoa. E quando eu digo bênção, não necessariamente bênçãos materiais, né? Mas principalmente a bênção gloriosa da vida eterna, né? Porque nós temos que ter os olhos voltados para a nossa eternidade. Certamente que Deus também cuida da nossa vida no que diz respeito à nossa vida aqui na terra. Mas o Evangelho ele é explícito em dizer que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Nós cremos então que Jesus, ele abriu o nosso entendimento, nós abrimos o nosso coração e assim a bênção de Deus tem acontecido em nossas vidas. Mas agora nós vamos meditar na palavra, agora é o tempo da palavra, né? É o momento de nós meditarmos na palavra, na santa e gloriosa palavra de Deus. E eu gostaria de ler um texto da palavra, para ser a base da mensagem hoje, e eu gostaria que você estivesse aí com seu coração realmente desejoso por ouvir a palavra de Deus, né? Deus sempre fez apelo ao homem para que colocasse todo o seu coração naquilo que faz, né? E que você possa colocar o seu coração hoje naquilo que Deus tem para falar na sua vida, tem para falar para a sua alma, porque todos nós carecemos desta palavra. O texto que eu vou deixar como base é o texto em Mateus, ou melhor, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, onde nós lemos o seguinte. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 24, 44. O texto sagrado disse assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. O finalzinho então diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta era as três divisões que os judeus faziam no Antigo Testamento, e Jesus diz então que convinha que nele se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esse é o texto para embasar a nossa mensagem. Mas a mensagem tem um título hoje. Creio que a mensagem não será tão longa, mas eu quero que você preste atenção naquilo que Deus, através da sua palavra, quer nos falar nesta noite. O título da mensagem hoje é O Tríplice Ministério de Jesus Cristo. O Tríplice Ministério de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, temos três tipos de ministério: ministério de profeta, ministério de sacerdote e o de rei. São os três ministérios que nós encontramos na palavra de Deus no Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. E Jesus é a única pessoa que reúne em si mesma esse tríplice ministério. Só ele reuniu nele mesmo essas três grandes
atividades, esses três grandes ministérios: ministério de profeta, ministério de sacerdote e rei. E é interessante, irmãos, que nenhuma outra personagem da Bíblia no Antigo Testamento jamais reuniu esses três ministérios. Jamais. Temos pessoas, por exemplo, que tiveram até dois. Por exemplo, Davi. O rei Davi, ele foi rei e foi profeta. Sem dúvida que ele foi profeta. E foi rei. Moisés foi profeta, mas não foi rei nem sacerdote. Elias foi profeta, mas não foi rei, não foi sacerdote. Poderíamos citar outras personagens, mas o importante é nós sabermos que nenhum homem, nenhuma pessoa na Bíblia Sagrada reuniu em si os três ministérios. E Jesus, por ser Deus, Jesus, por ser a encarnação do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, ele traria, como ele trouxe de fato, esses três grandes ministérios sobre os seus ombros divinos, seus ombros poderosos, seus ombros gloriosos. Jesus Cristo, ele foi tanto profeta, sacerdote, e na verdade não só sacerdote, mas sumo sacerdote, mas é o ministério sacerdotal, e ele foi e é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isto não é só um conhecimento bíblico, não é só conhecimento teológico, porque se nós pensarmos na dimensão espiritual destas verdades, nós ficaremos maravilhados. Pensem comigo, Deus, ele precisando e desejando falar com a humanidade, porque a humanidade estava em densas trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando Jesus apareceu pregando, diz a palavra de Deus que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que jaziam, estavam lá na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O mundo vivia na escuridão antes de Cristo vir, escuridão espiritual. A única lâmpada que brilhava no Antigo Testamento era a nação de Israel, porque Deus havia constituído a nação de Israel para ser a sua testemunha no Antigo Testamento. Conforme diz Isaías 43, versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, o meu povo, a minha nação, a quem eu constituí, para que os povos saibam que eu sou Deus. E Deus então ele usa Israel como uma lâmpada para clarear as nações gentílicas, mas o povo vivia em trevas. E é interessante que Deus, querendo falar com a humanidade, Deus se instrumentalizou através dos profetas. Então os profetas, eles se tornaram um ministério glorioso em Israel, maravilhoso em Israel. E Deus também, querendo se relacionar com o homem, ter contato com o homem, Deus estabeleceu o sacerdócio. Deus se instrumentalizou através do sacerdócio araônico. E Deus então, ele interagia com o povo através daqueles sacrifícios que eram feitos. E Deus, querendo reinar sobre os homens, no caso sobre Israel, Deus também se instrumentalizou usando os reis como Davi, de uma maneira poderosa. E através de Davi, por exemplo, Deus ele reinava sobre Israel, ele cuidava de Israel. Mas chegaria o tempo que Deus não iria mais se instrumentalizar através de homens. Chegaria um tempo que Deus mesmo iria, conforme diz a palavra de Deus, que Jesus ele se tabernaculou-se, ele se tornou carne, ele habitou entre nós, ele próprio, porque Jesus é a expressão exata e cabal e total da pessoa gloriosa do Deus Todo-Poderoso. Jesus não era meramente um judeu, Jesus não era meramente um profeta, nem meramente um sacerdote, nem meramente um rei. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Espírito Santo quer nos falar sobre o tríplice ministério de Jesus. Mas não é meramente um profeta como os demais, não é apenas um sacerdote como os demais, ou um rei como os demais reis, mas é um profeta no sentido singular e glorioso, conforme diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz que havendo Deus
falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Jesus é o profeta constituído por Deus. Mas ele, como eu disse, não seria apenas o profeta, apenas um sacerdote, apenas um rei, mas ele seria o profeta, aleluia. Ele seria o sumo sacerdote da nossa alma, o mediador entre Deus e os homens, aleluia. Irmãos, entender isso é entender o evangelho, entender isso é entender o âmago da cruz, é entender a essência da cruz, aleluia. E viver nisso é viver no novo, é viver no vivo, é viver na salvação, é ter o nome escrito no livro da vida. E ele não seria meramente um rei, mas ele seria o rei dos reis e ele seria o senhor dos senhores. Então, entender isso, a dimensão disso, é algo estupendo para os nossos corações, para as nossas vidas. Até porque existe a indispensabilidade, vou dizer novamente, existe a indispensabilidade de que o tríplice ministério de Cristo aconteça na vida dos seres humanos. Enquanto Jesus não for o seu profeta, enquanto Jesus não for o seu sumo sacerdote, e enquanto Jesus não reinar no seu coração, você não será transformado, você não terá uma vida abundante, você não conhecerá Deus, mas há uma indispensabilidade de que Cristo seja, o tríplice ministério de Cristo aconteça também no coração humano. Aleluia. Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, quando nós pensamos, daqui a pouco eu vou voltar na questão da indispensabilidade. O Espírito Santo quer nesta noite tornar Jesus o seu profeta. O Espírito Santo quer que a realidade dele como profeta e como sacerdote aconteça na sua vida. Porque o homem precisava ouvir Deus. E quando nós falamos que Jesus é o nosso supremo profeta, nós não estamos, obviamente, se referindo à profecia, dom de profecia, não. Profeta no sentido de ele ser o portador da mensagem divina. O portador da mensagem divina. Moisés, ele, de uma maneira gloriosa, inspirada por Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 19, Moisés, que também foi profeta, mas não foi rei nem sacerdote, Moisés ele diz assim para o povo hebreu, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e 19, ele diz: o vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Levantará um profeta dentre vós semelhante a mim, a ele ouvireis. E ele diz mais: e toda alma que não ouvir a minha palavra, Deus dizendo, toda alma que não ouvir a minha palavra, que eu falarei através desse profeta, seria esse profeta semelhante a Moisés. Toda alma que não ouvir as minhas palavras que eu direi pela boca desse meu profeta, essa alma será extirpada de Israel. Pesado o termo. E é interessante. E os judeus que não ouviram o profeta maior, o profeta semelhante a Moisés, pereceram, rejeitaram, tropeçaram na pedra, rejeitaram a pedra angular, rejeitaram a principal pedra da edificação de Deus no universo. Jesus é o sustentáculo de toda a obra de Deus no universo. Tirou Jesus, tirou tudo. Jesus é a base de tudo. Paulo até diz que ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo de Nazaré. E nós, irmãos, somos salvos pelo sangue dele. E todas as almas serão salvas única e exclusivamente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio do homem ser salvo, a não ser pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. E é interessante que Moisés, ele fala isso, que Deus levantaria, Deus suscitaria no meio de Israel um profeta semelhante a ele. Então, com isso já, obviamente, identifica ele como profeta. Um profeta semelhante a mim. E toda alma que não ouvir, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, vai indo, versículo 19 também.
E como eu sei, como nós sabemos que esse profeta semelhante a mim, que Moisés faz menção, inspirado pelo Espírito Santo, como nós sabemos que esse profeta se referiria a Jesus Cristo? Nós sabemos porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia é harmoniosa e ela vai falar disso lá em Atos. Interessante, o Espírito Santo vai usar a boca do apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, quando ele e João estiveram lá no templo, e na Porta Formosa eles operaram pela graça de Deus o milagre daquele coxo de nascença, e ele foi curado, e aquele povo então esteve ali ouvindo Pedro pregar. Pedro então vai dizer assim, Pedro vai interpretar o que Moisés disse, e Pedro vai dizer assim, o apóstolo Pedro no capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer assim, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E ele continua no versículo 23, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Então, Pedro, interpretando e inspirado pelo Espírito Santo, ele aponta que aquele profeta de quem Moisés falou era Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus, ele tem o tríplice ministério, profeta, sacerdote e rei. Só estou no profeta por enquanto. Mas Jesus já é o seu profeta? Em que sentido? Em que sentido, pastor, Jesus tem que ser o meu profeta? No sentido de você ouvir só a voz dele. Jesus é o supremo pastor das nossas almas. Muitos falsos profetas se levantariam no mundo. Muitos falsos profetas têm se levantado. Religiões gigantes que têm os seus ícones, seus ídolos, seus fundadores, os seus semideuses e até mesmo os seus deuses. Mas a grande verdade que Jesus Cristo é aquele de quem o Pai disse, este é o meu Filho amado, a ele ouvi, porque ele é o profeta bendito e glorioso que Deus o Pai enviou. Como eu disse, Deus se instrumentalizava através dos profetas, e os profetas abriam as suas bocas e diziam, assim diz o Senhor, e falavam na primeira pessoa. Deus falava através dos profetas, por exemplo, eis que eu estou no meio de vós. Deus usava a primeira pessoa porque ele tomava a boca daqueles profetas e Deus se instrumentalizava na vida daqueles profetas, e aqueles profetas eram tomados por Deus de uma maneira gloriosa, como hoje nós também somos tomados pelo Espírito Santo para pregar a palavra. Pregar a palavra tem que pregar na unção do Espírito Santo. O povo está sequioso de palavra, de evangelho puro e verdadeiro, a moda antiga. Sabe o evangelho, a moda antiga? Porque hoje nós vivemos numa época de um sucateamento do evangelho, de tantas heresias. Agora tem a teologia da paternidade que está aí, a nova heresia que está entrando no meio evangélico. As pessoas falam, não, Deus é Pai, nós temos que ter Deus como Pai, porque Deus é Pai, você tem que encarar Deus como Pai. Esses dias eu ouvi até um pregador dizendo assim, olha, o que mais me encanta em Jesus não é os milagres que ele fez, não é a encarnação que ele teve, nem a ressurreição dele, mas a coragem que ele teve de chamar Deus de Pai. Tem cabimento uma coisa dessa? Porque é Pai. As pessoas são muito indulgentes. Deus é infinita misericórdia, Deus é Pai. Irmãos, Deus continua sendo Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Deus em espírito e verdade. O evangelho não precisa ser reinventado, o evangelho não precisa ser melhorado, o evangelho precisa ser vivido intensamente. Precisamos banir as heresias, precisamos ter a humildade de regressar à teologia sagrada. É necessário regressar, e o regresso é ditado por Deus. Nós não regressamos ao nosso molde, ao nosso querer. Olha, eu vou voltar, mas vou voltar desta forma. Não, nós temos que voltar segundo a orientação da bendita e gloriosa palavra de Deus. Jesus é o supremo profeta. E não só Pedro disse isto,
Mas Estevão também vai falar sobre isso no capítulo 7 de Atos. Você está comigo? Fique atento. Você está na sua casa, mas ouça o Espírito Santo falar com você. Você está privado de estar na casa de Deus, como eu também estou. Mas você precisa do alimento. Eu sei que você precisa do alimento. E eu sei que Deus está falando conosco hoje. É interessante que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, no capítulo 7 de Atos, onde ele vai pregar um sermão glorioso, talvez o sermão mais lindo do Novo Testamento, o capítulo 7 todo de Atos é a mensagem de Estevão, 60 versículos, e a maioria deles é exposição bíblica. Estevão vai expondo o texto, vai pregando a palavra, é um dos textos mais lindos e mais profundos da Bíblia, Atos capítulo 7. E Estevão, pregando em Atos capítulo 7, ele também fala no versículo 37, ele diz assim: este, falando de Jesus, esse é aquele que Moisés, esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu, a ele ouvireis. Então Jesus tem o ministério de profeta. Ele, e só ele, reuniu na sua pessoa o tríplice ministério do Antigo Testamento. Porque, como eu disse há pouco, Deus se instrumentalizava através das bocas dos profetas, mas Deus iria se tabernacular, Deus iria tornar-se carne para trazer no seu ombro todo esse ministério e desempenhá-lo em prol da humanidade. Aleluia. É por isso que a dimensão espiritual, é por isso que a realidade espiritual desses ensinos aqui, a realidade espiritual, ela tem muito a ver com a alma humana. O ser humano jamais será transformado e salvo enquanto o Espírito Santo não operar esse tríplice ministério de Jesus na vida da pessoa. Jesus quer ser o seu único profeta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Não ouvem a voz do estranho. Jesus quer ser também o seu sacerdote. E é interessante que sacerdote, impressionante isso. O sacerdote, ele tinha um papel que eu diria que era o inverso do profeta. O profeta, ele tinha a responsabilidade de trazer Deus aos homens. Ou seja, era de cima para baixo. Era dizer: assim diz o Senhor. Falar de Deus. E Jesus, então, ele falou toda a palavra que saiu da boca de Deus. A Bíblia diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de sabedoria, cheio de graça e de verdade. É maravilhoso isto que a palavra de Deus fala. Mas o sacerdote era de baixo para cima. Ele que intercedia pelo homem, ele levava o homem diante de Deus. Então o sacerdócio, ele tinha um papel extremamente importante na vida do povo judeu. E aquilo tudo tipificava, apontava para uma obra maior de Cristo. Porque Jesus não só veio para pregar boas novas aos perdidos, aos que jaziam na região e sombra da morte, mas ele veio também para ligar o homem, para intermediar o homem com Deus. Por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, que há um só Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Único mediador. Único. Não há outro mediador. Por isso que nós evangélicos pregamos que para a pessoa ser salva ela precisa confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O ser humano só pode ser salvo se ele confessar Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. É aquele que intermedia,
aquele que se coloca entre as partes conflitantes, né? A ira de Deus contra o pecado do homem impossibilitado de reconciliar-se com Deus, porque cego era e é, e distanciado é, e culpado é. Jesus vem e faz a mediação pelo seu sangue no Calvário, ele rompe a inimizade entre Deus e os homens, e ele nos reconcilia com o Pai, aleluia. Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele faz essa pessoa sentir o Pai, e ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. E ele não diz ninguém vai, mas ninguém vem ao Pai, porque é em Jesus que nós temos o relacionamento com Deus, porque em Jesus está a própria divindade, aleluia. Ele é Deus de Deus, ele é o Senhor da glória. Glória a Jesus. É interessante, irmãos, que Jesus é o único chamado na Bíblia. Jesus é o único, lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu acho tão lindo esse versículo, eu vou até lê-lo aqui, porque eu acho esplêndido esse versículo, dá vontade de pregar sobre ele. E diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, sabia que Jesus é o único cheio de graça? A religião da maioria diz que existe uma cheia de graça, né? Maria, cheia de graça. E é interessante que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu para ela, diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela foi agraciada. Há uma diferença entre ser agraciado e ser cheio de graça. Nós somos agraciados. Agraciado significa aquele que foi alvo da graça, aquele que foi atingido pela graça. Esse é o sentido, inclusive na língua original, é o sentido de ser atingido pela graça, ser alvo da graça, ser atingido pela graça. Então eu fui agraciado, você foi agraciado, né? Nós somos agraciados por Deus. E Maria, nossa amada irmã Maria, ela foi também agraciada de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Salve agraciada, o Senhor é contigo, né? E depois o texto diz que a virtude do Espírito Santo descerá sobre ti, né? E o anjo vai falando a respeito do nascimento do Salvador do mundo. Mas a verdade é que há uma diferença teológica entre a expressão agraciada e cheio de graça. Jesus é chamado aqui de cheio de graça. E qual que é a diferença? Agraciado é aquele que é alvo da graça. E cheio de graça significa portador da graça divina para dispensar em prol dos pecadores. Isso que significa cheio de graça. Jesus é o portador da graça divina para dispensar em prol dos pecadores. E ele dispensou esta graça no Calvário. Lá no Calvário ele despejou a sua graça em prol das nossas almas. Por isso que 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Percebe que você precisa desse tríplice ministério? O que é salvação, pastor? Alguém salvo? Salvação ou alguém salvo é aquele em cuja vida esse tríplice ministério já aconteceu. Porque Jesus, ele é o profeta da nossa alma. Jesus é o sumo sacerdote da nossa alma, que nos religou com Deus, aleluia, que fez propiciação pelos nossos pecados. Mas Jesus também é o rei, é aquele que reina os nossos corações. Jesus não vai ser rei só na eternidade, como diz aquele cântico, né? Reina hoje. Reina hoje, não somente em palavras, mas reina hoje. Jesus já reina. Certa ocasião ele diz: eis que é chegado o reino dos céus, porque ele é aquele que reina em nossos corações. Mas antes de nós falarmos sobre o rei, daqui a pouco vou terminar, eu disse no início que a mensagem hoje talvez não seria tão extensa. Eu até brinquei que iria até a meia-noite, né? Mas antes ainda, dentro da questão do sacerdócio de Cristo, eu gostaria de deixar um texto para os irmãos que é de uma lindeza, de uma profundidade. Só o Espírito Santo pode falar isto, né? Só o Espírito Santo.
porque foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Amém? Esses dias eu ouvi um herético. Herético eu ouço de monte, irmãos. Impressionante a quantidade de herético que tem. Eu ouvi um herético dizendo o seguinte, né, que a questão do inferno, né, da existência do inferno, esse herético estava dizendo, sabe o que acontece? O Novo Testamento emprestou da filosofia grega a noção do inferno. Emprestou. Né? Vem da filosofia grega, isso. E eu fiquei pensando, mas e daí? Se o Espírito Santo inspirou, então é válido. O Espírito Santo ele pode emprestar do que ele quiser. Né? Deus não é identificado como alfa e ômega, a primeira e a última letra grega. Por que Deus não se identificou como a primeira e a última letra hebraica? Porque ele não quis. Certo? Deus é alfa e Deus é ômega. O Espírito Santo usou o escritor para dizer, e se ele usou, então aquilo é de Deus. E o Espírito Santo ele usa. Ele também emprestou a primeira e a última letra grega para se referir a si mesmo. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Vejam só, Deus poderia ter usado a letra hebraica ou qualquer outro expediente. Ele é Deus, ele poderia ter feito. Mas nós o conhecemos como o Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E tudo que está na palavra de Deus foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis até ao Apocalipse. Aleluia. E olha o que diz Hebreus a respeito do sacerdócio de Cristo. Olha o que diz Hebreus a respeito do sacerdócio de Cristo. Ele diz assim, porque, na verdade, aqueles homens do passado foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. É verdade, os sacerdotes eles eram feitos em grandes números, porque eles morriam, a morte impedia eles de permanecerem. Óbvio, né? E diz mais, mas este, falando de Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós, esse é o sacerdote. E diz mais, versículo 26 de Hebreus capítulo 7, porque nos convinha um tal sumo sacerdote, e olha que ele vai falar de Jesus. Jesus é sumo sacerdote da nossa alma. E ele vai qualificá-lo, ele vai caracterizar Jesus aqui nesse texto. Ele vai dizer, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia! Jesus é mais sublime do que os céus, mais alto do que os céus. Os céus dos céus não são capazes de conter a glória de Deus. Deus é infinito em glória, e toda esta glória está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Por isso que Ele é cheio de graça, é o portador da graça divina para dispensar em prol dos pecadores, aleluia. Se Jesus for o seu profeta, se a partir de hoje você fechar os seus ouvidos para a idolatria, fechar os seus ouvidos para o materialismo, ou fechar os seus ouvidos para o espiritismo, fechar os seus ouvidos para todas as heresias, para o islamismo, para as heresias, para o mundo, para as trevas, para as filosofias humanas, e você voltar os seus ouvidos para o profeta bendito do Pai, o profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré, e começar a ouvir somente a voz dele, a sua vida será transformada. Se ele fizer mediação hoje, ele já fez na cruz, mas se essa mediação se tornar realidade na sua vida hoje, através do Espírito Santo, ele te convencer a se render a Cristo, e se você se render a ele, ele vai com o seu sangue remir os seus pecados, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e você será uma nova criatura, porque Jesus, ele é imaculado, ele é inocente, ele é santo, ele é separado dos pecados, é feito mais sublime do que os céus, aleluia, e ele é
completo e total e glorioso. Nós não precisamos, é por isso que o sacerdócio acabou. Não existe mais sacerdócio no estilo e no perfil judaico, se tornou obsoleto, porque Jesus cumpriu nele a prefiguração de todo o sacerdócio, e ele é o supremo sacerdote da nossa alma. Glória a Jesus. E eu acho lindo o versículo 26, que diz que ele é santo, inocente, imaculado. Aleluia, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eu até acho que alguém deveria fazer um hino com relação a esse texto, esse versículo, porque é estupendo, é maravilhoso o autor aos Hebreus falando da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele precisa ser rei também, porque ele é rei. E a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz que Paulo escreve a Timóteo, ele diz o seguinte, agora falando sobre Jesus como rei, ele diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor da glória. Certa feita, Pilatos perguntou, lá em João está escrito isso. Pilatos perguntou, és tu rei dos judeus? És tu rei dos judeus? E Jesus disse para ele, tu dizes. E Jesus continua dizendo, para isto eu vim ao mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam ou lutariam por ele. Mas o meu reino é eterno. Aleluia. Jesus é o rei eterno. Glória a Jesus. E Pilatos havia dito um pouquinho antes, Pilatos havia dito para ele assim, olha, não sabes tu que eu tenho poder para te livrar, para te condenar, para te livrar? Jesus zomba de Pilatos e diz, nenhum poder você teria se do alto não se fosse dado. Sabia que Jesus, ele mesmo se entregou. Os homens não tinham força sobre ele, poder sobre ele. Mas ele mesmo se entregou voluntariamente. Certa ocasião ele diz assim, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Aleluia. Para depois tornar a tomá-la. Jesus, irmãos, diferente do que muitos pensam, Jesus, ele foi resolutamente para o Calvário. Ele foi com galhardia, ele foi com autoridade, ele foi para morrer a minha morte, para morrer a sua morte, mas ele é o Senhor da glória. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz que nas suas vestes e na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus tem também o ministério, ou tem essa dimensão de rei. É o único, como eu disse no início da mensagem, é o único personagem na Bíblia que traz em si mesmo o tríplice ministério. E isso tudo para encerrar para todos os seres humanos a verdade de que a salvação acontece quando Jesus for profeta, sacerdote e rei na vida da pessoa. É por isso que nós não tememos. Já vou terminar. Gostaria de pregar um pouco mais, mas o Espírito Santo está me dizendo, basta, chega. Essa é a porção de hoje. E eu, quando estou pregando, eu sinto a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu sinto a unção de Deus. E eu sempre digo que se um dia eu perder essa unção, sabe o que eu faço? Eu me converto de novo. É só aceitar Jesus de novo. Porque o crente não pode envelhecer. Sabia? Crente não pode envelhecer. A Bíblia diz que, Paulo diz que, ainda que esse tabernáculo, né, esse corpo, né, se desfaça, né, envelheça, se desfaça, mas nós temos um corpo espiritual, nós temos uma vida espiritual. O crente ele pode envelhecer o cabelo, os ossos, os músculos, na vida biológica, mas espiritualmente o crente não pode envelhecer. O crente sempre tem que estar vigoroso na presença do nosso Deus. E a palavra de Deus, então, eu vou terminar com isso. A palavra de Deus diz que Jesus é o Rei dos Reis. E para que você seja feliz, e para que você seja transformado, e para que a sua vida mude,
é necessário que Jesus seja entronizado no seu coração. E ele é entronizado através do Espírito Santo usando a palavra de Deus. Deixe Deus entrar no seu coração. A partir de hoje, que ele seja o teu profeta, como ele é o meu profeta. Que ele seja o teu mediador, porque ele é capaz, diz o texto, o tempo não me permite ler outros textos, mas a Bíblia diz que ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote, intercede por nós, aleluia. Ele está à destra do trono do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia Sagrada diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo, vírgula, o justo. É, o advogado justo. Jesus, o advogado justo. Mas ele também quer, e ele reina sobre toda a terra. E a palavra de Deus diz que em breve ele virá, e ele vai reinar sobre toda a terra. O reino de Jesus já é uma realidade em nossos corações. O reino de Jesus já é uma realidade na mente, no coração e na vida de todos os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que em breve Jesus vai reinar sobre toda a terra. Ouve-se um júbilo de todos os povos, um novo rei chegou. Muitas pessoas cantam isso e não conseguem entender ou localizar esta profecia dentro da escatologia ou dentro da dispensação. Isso vai acontecer no milênio. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de glória, de aleluia. O nosso rei chegou, Jesus reinará sobre toda a terra. Muitas pessoas dizem, principalmente o homem natural que não entende nada, e é até esperado que ele pense assim. Eles dizem assim, se Jesus voltasse aqui no mundo, os homens fariam com ele o que fez da primeira vez. Equívoco, porque Jesus veio como cordeiro, foi levado para o matadouro, não abriu a sua boca, ele foi moído pelas nossas transgressões, mas a palavra de Deus diz que ele virá como leão da tribo de Judá, ele se assentará no trono de Davi, seu pai, ou seja, o ministério de rei, a função de rei, o título de rei, ele vai exercer sobre toda a terra, aleluia. E lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que ele colocará por escabelo dos seus pés todos os seus inimigos, aleluia. E o último inimigo a ser destruído será a morte. E quando ele aniquilar a morte, quando ele vencer a morte, ele vai entregar o reino ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai. E a Bíblia diz que Deus será tudo em todos para todos sempre. É por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte na vitória. Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele venceu a morte no Calvário, aleluia. Conforme diz aquele cântico, que a morte morreu e ela morreu lá no lenho ou lá no seio da cruz. Foi lá que a morte foi vencida, porque Jesus Cristo venceu a morte e triunfou sobre ela naquele momento glorioso, aleluia. Por isso que Paulo, escrevendo a 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que se nós esperamos em Cristo só neste mundo, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. É verdade, sabia? Se não há ressurreição, se não há vida por vir, se não há vida eterna, então nós somos miseráveis, porque nós estamos crendo em um defunto, estamos crendo em alguém que não ressuscitou dentre os mortos. Um dia eu ouvi um herético, aliás eu falei hoje que eu ouvi vários heréticos, mas um dia eu ouvi um herético dizendo o seguinte, e pregador do evangelho, só que envolvido com maçonaria. Aliás, está às pencas de maçons dentro da igreja, que tentem bater na comunidade missionária bereia para ver o que vai acontecer. E esse pregador maçom, e o filho dele perguntou, aliás, esses homens geram filhos incrédulos. Quantos pais que não conseguem deixar um legado para os filhos de fervor de vida no altar de Deus? E o filho dele perguntou assim para ele, pai, mas se Jesus não ressuscitou, o que o senhor me diria? E ele disse assim, se Jesus não ressuscitou, para mim não ia fazer diferença.
porque eu continuaria crendo em Deus do mesmo jeito. Esse crendo em Deus é bem assim esotérico, bem eclético, bem ecumênico, bem místico. Né? Quem não se acertar com o Cordeiro, quem não se acertar com o profeta, com o sacerdote, com o rei Jesus Cristo de Nazaré, não tem o Pai, não tem vida eterna. E ele falou isso, esse pregador falou isso, e eu estava perto. Ele falou, olha, se Jesus não ressuscitou, eu continuaria crendo em Deus da mesma forma. Irmãos, se Jesus não ressuscitou, todo o evangelho cai por terra. A nossa fé está fundamentada na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o ato mais sublime, que Deus o levantou dentre os mortos. Inclusive deve simbolizar a vida da pessoa convertida. Que nós também tombamos no batismo, tombamos para o pecado e ressurgimos para uma novidade de vida. Conversão sem novidade de vida não é conversão. E quando eu ouvi aquilo, eu não me contive. Eu tive uma oportunidade, cheguei para ele e disse assim, para ele, eu falei, olha, o senhor disse que se Jesus não ressuscitasse, o senhor continuaria crendo em Deus da mesma forma, não faria diferença nenhuma para o senhor. Mas saiba de uma coisa, a palavra de Deus diz que se nós cremos em Jesus só neste mundo, somos os mais miseráveis entre todos os homens. E se Jesus não ressuscitou, então nós estamos crendo num defunto. E ele desdenhou e disse, não, mas para mim não mudaria nada. Pode não mudar para o Senhor, mas a nossa vida eterna está baseada no fato de que Jesus venceu a morte e nós vamos reinar com ele para todo sempre. E porque ele vive, nós viveremos. E porque ele ressuscitou dentre os mortos, um dia também nós vamos ressuscitar dentre os mortos para estarmos com ele para todo sempre. Aleluia. E Jesus vai reinar sobre toda a terra. E ele vai reinar, e já reina em nossos corações. E ele vai reinar sobre toda a terra e vai colocar por escabelo dos seus pés todos os inimigos. Aleluia. E não só reinar na eternidade, mas ele vai reinar também na terra. Aleluia. Porque a igreja será arrebatada em breve. Logo após o arrebatamento da igreja entra o período chamado de 70ª semana de Daniel. 7 anos de grande tribulação sobre a terra. E Jesus vem antes disso. Aliás, fique atento, porque o arrebatamento está muito mais próximo do que você imagina. Muito mais próximo do que você imagina. Jesus vem para arrebatar a igreja. E após ele arrebatar a igreja vai para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Lá no céu. E aqui na terra vai começar a grande tribulação, que vai durar 7 anos. E ao final da grande tribulação, Jesus que subiu com a igreja, ou a igreja que subiu com Jesus, vai voltar com ele e vai reinar sobre toda a terra. Por isso que nós cremos e pregamos que no arrebatamento, Jesus volta para a igreja. E no final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja. E daí nós vamos reinar com ele sobre a terra. Nós vamos subir com ele no arrebatamento. E nós vamos voltar com ele no final da grande tribulação. E nesse tempo de grande tribulação, a palavra de Deus diz que o mundo passará por situações jamais vistas. Nunca houve um tempo igual. E a Bíblia diz que se Deus não abreviasse aquele tempo, nenhuma carne iria sobreviver. Eu sei que isso é um outro assunto. É uma digressão que eu estou fazendo, mas eu finalizo dizendo que nesta noite o Espírito Santo possa fazer com que estas verdades a respeito de Jesus, essa tríplice verdade, se tornem verdades também na sua vida, e você será como eu, você será como milhares de pessoas, você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus fale ainda muito mais intensamente no seu coração.